Gratidão. E uma pessoa trabalha em projetos sociais, mas não sabe se realmente isso tem a ver com o seu projeto de alma. E que muitas vezes não sente, né, essa motivação, essa inspiração. Então, como é que a gente pode perceber, através dos projetos que participamos ou que estamos inseridos, se realmente aquilo tem a ver com o nosso projeto de alma, com a nossa vida original, né, com aquilo que a nossa alma veio realmente expressar. Então começa justamente por esse sentimento, né, por essa percepção de que aquilo não está, né, não estamos fazendo muito ou não está trazendo realmente alguma inspiração ou mudanças que realmente poderiam trazer. Então nós temos que nos entregar a esse processo, ao processo da alma, ao processo do eu superior, para que tudo aquilo que está, né, no caminho realmente seja demonstrado como que está, faz parte desse momento, né, que a pessoa está vivendo, ou que já não faz, porque ela já está entrando em outro nível de consciência, em outro ponto, em outro nível da própria alma, e talvez outros projetos sejam mais significativos. Então, só posso falar pela minha experiência, né? Em algum momento eu participei de projetos que estavam relacionados ao coração, né? Então, crianças que tinham problemas cardíacos. E eu sentia de ajudar, né? Aquela sensação que a gente tem de poder ajudar, de colaborar, mas não existia, né, por parte das pessoas que organizavam aqueles projetos, uma abertura para que pudesse introduzir outros conhecimentos, outras informações, outras inspirações que na época eu tinha. Então eu sentia que aquilo não fluía. Ao mesmo tempo em que eu queria colaborar, eu queria fazer, aquilo não abria as portas para que eu pudesse participar. Então as portas estavam entreabertas. Era uma sensação de que pode, mas não pode. Mas, né, o elemento central que nunca deixou e que me trouxe mais para frente, né, a explicação, vamos chamar assim, né, a clarificação disso, foi justamente o coração. Então veja como tudo tem uma simbologia, né? Então muitas vezes a gente pode estar dentro de um projeto e não sentimos tanta afinidade no sentido de espaço mesmo, porque a gente não pode esquecer, né, que dentro desses projetos de experiência humana, nós na maioria das vezes estamos lidando com personagens. Então, muitas vezes são almas que estão lá, mas nós não estamos ainda no nível de alma para interagirmos com outras almas. Então, nós estamos interagindo a partir do nosso personagem que tem uma vontade maior interna, mas que ainda não despertou para essa vontade, não despertou essa consciência do que significa sermos alma, porque nós somos alma, né? Não somos um personagem. Então, por isso que muitas vezes essa sensação, né, estou participando de um projeto, mas ele não está tão alinhado, é justamente porque muitas vezes o ser está despertando no nível da alma, e a alma vai buscar um espaço onde ela possa interagir com outras almas, e não com personagens. Então, mas de alguma maneira esse projeto trouxe a simbologia muito forte do coração, e isso há muitos anos atrás. E esse coração ficou gravado na minha memória como um elemento central, como um elemento importante de conexão entre os seres, mesmo que naquele nível, né, de personagens que estávamos, mas aquilo ressoou com o meu próprio coração. A importância de cuidar do coração. Ali no caso era o coração físico. Mas as crianças precisavam de amor, né? Porque eram justamente crianças que estavam passando por situações difíceis. Então elas precisavam da energia, veja como tudo tem relação, do amor incondicional de outros seres para elevarem suas frequências, elevarem sua vibração. Mas na época eu não podia ter essa percepção de frequência, nem de vibração e nada disso, porque eu não estava naquele nível, no nível necessário, desperta no nível de consciência necessário para compreender a profundidade
de um projeto daquele. E, ao mesmo tempo, os seres que estavam coligados a esse projeto não estavam nesse mesmo nível de profundidade necessária para coordenarem aquelas ações. Então, tudo ficou, né? E como as pessoas sentem, pode estar no nível da superficialidade das ações, porque estão sendo orientadas a partir do ego, a partir dos personagens. Então, muitas vezes isso se torna algo onde a gente está simplesmente cuidando da matéria física, cuidando do órgão físico. E das emoções humanas também num nível ainda superficial. Então, quando nós começamos a despertar, a coligação com a energia da alma já vai trazer, se sairmos da frente. Então, a instrução da nossa egrégora, que sempre aconteceu comigo, foi: saia da frente. Saia da frente com as suas ideias, com os seus pensamentos, com as suas coisas, e permita que o eu superior, permita que a alma se manifeste. Então, como é que a gente faz isso, né? Quando a gente começa a despertar, a gente tem que dar esse espaço, esse tempo, esse espaço. Então, diante de uma circunstância, não reagirmos, não respondermos. Diante desse projeto, como estou me sentindo, eu já não vou reagir. Deixa eu refletir, pensar, se distanciar, observar, para que a força superior, a força maior, nos revele o que aquilo está trazendo e se devemos nos manter ali ou não, se devemos continuar colocando energia naquilo, atenção naquilo ou não. Então, eu me lembro que na época eu fiz esse movimento, mesmo que não tinha esse nível de consciência, e aquilo me revelou um momento de que eu já não deveria mais estar ali, porque aquilo já tinha cumprido a finalidade pela qual chegou, pela qual veio. Então, é aí que o nosso sair da frente é fundamental para não continuarmos alimentando, né, atividades ou projetos que não estão mais no nível da nossa consciência, no nível em que a alma pode se expressar livremente e contribuir com outros, né? Então, se não estamos num ponto, as portas não estão completamente abertas para aquilo, significa justamente que aquilo vai até um certo nível. Não tem como ir mais. Por quê? Porque não existe espaço, não existem almas que estejam em ressonância com a proposta do ser, né? De levar determinado conhecimento, né? Imagina se a gente vai chegar em algum local falando sobre naves, né? Não há como. Por quê? Porque esse conhecimento só pode ser orquestrado e levado para determinadas situações, no caso presencial, por exemplo, se for orientado pelo eu superior. Se for orientado pela alma, nos colocar em determinada atividade para que aquela energia, para que aquela informação, aquele conhecimento chegue aonde realmente necessita. Então é aí que nós temos que sair da frente. Então o exercício que a nossa egrégora traz é de a gente parar, né? Determinados 10, 20, 30 segundos, né? A gente, aquele contar até 10, dar esse espaço antes de respondermos a um determinado projeto. Veio determinada circunstância. Já vai correndo, vai participar. Calma. Né? Observa, percebe o que aquilo está trazendo, o que aquilo quer dizer. Quais são os elementos, quem são as pessoas, o que aquilo está trazendo de fato. Então, quando a gente tiver sem julgamento, então deixarmos que a consciência, que o eu superior, se mova através de nós, para vermos a realidade. Porque é aí que entram os grandes conflitos, os grandes problemas em todas as circunstâncias. Porque não estamos vendo a realidade, mas a ilusão que aquele projeto causou. Então, muitas vezes a gente fala, nossa, aquilo deve ser sensacional, uau, é tudo ilusão da nossa mente. E quando a gente chega lá de fato para participar, para fazer, não é nada daquilo. Ninguém nem quer saber daquilo que a gente quer dizer. Ninguém está interessado em algo que transforma, em algo que muda.
porque normalmente é assim se entramos no mundo das aparências dos personagens. Chegar no mundo de personagens e querer transformar a equipe é inviável. Então, a instrução da nossa egrégora é que justamente esses níveis de consciência da Terra, da superficialidade da experiência humana, não há como, não tem energia suficiente para receberem um nível de uma alma que está num plano extraterrestre, por exemplo. Não que esteja acima, que seja melhor, pior, nada disso. Mas como vai receber determinado conhecimento? Né? Como isso vai chegar para esses seres? Somente se o eu superior, se a consciência superior trouxer por ressonância aquele projeto, porque ali o ser tem uma função. Então, aí não importa se o ser é extraterrestre, onde que ele é, não interessa. Ele vai circular por aquele projeto, vai fazer o seu trabalho, e ninguém nem vai saber se ele é extraterrestre ou não é, mas ele está ali cumprindo uma missão, cumprindo um propósito. E tudo vai funcionar até que ele cumpra. E é assim que funciona nos outros níveis mais elevados de consciência. Então não adianta muitas vezes uma pessoa quer organizar um grupo, ela quer que seja daquele jeito. E não funciona. Por quê? Porque no nível da alma é outro nível de energia, de vibração. Então essa alma vai atrair outras almas que estão em ressonância com os temas, com os conhecimentos, com aquele projeto, com aquilo que faz sentido. E não mais personagens, não mais egos, porque a alma não vai ajudar outros egos. A alma ajuda, né, a nós mesmos, ao nosso próprio ego, a nossa própria personalidade, se adequar para servir a alma. Então nós temos que estar aptos a servir a nossa própria alma. Nós não podemos ser obstáculos. Por isso que a gente tem que sair da frente. Por isso que o tempo todo a nossa egrégora fala, sai da frente, solta isso, vai para lá, vira para cá. Por quê? Porque não podemos ser o obstáculo para a transferência de um conhecimento, para a execução de um trabalho, para servir a quem quer que seja de acordo ao plano da alma. E é aí que muda tudo. Porque a nossa ação sempre tem que ser essa de dar um tempo, de perceber o que aquilo quer dizer, mesmo dentro das circunstâncias do cotidiano, que somos colocados o tempo todo e estamos servindo. Então, estamos aprendendo com as circunstâncias do cotidiano, como nos relacionamos, se respondemos, se reagimos ainda. Então, como é que isso está acontecendo? Então, cada vez mais, quando a frequência vai se integrando, a frequência de quinta dimensão, não atuamos mais a partir do ego, mas a partir da consciência. E nesse ponto, a energia da neutralidade começa a tomar corpo. Então a gente não vê mais isso não é bom, isso é bom, isso é ruim, aquele. E a gente está lá o tempo todo com uma barreira, né? Se defendendo, e aquelas forças, as forças que vêm, as forças que vão. Isso começa a se dissolver, porque a neutralidade é a energia da consciência, é a energia do Criador, é a nossa energia da frequência original. Então a gente vai trabalhar com essa energia da neutralidade. Então o que podemos fazer? Moldar um projeto com a substância, né, que é essa energia, que seja mais coerente para a expressão da nossa alma. Então isso muda tudo, porque o projeto pode ser co-criado, seja através de um grupo, seja através de um ser, né, e esse ser traz outros seres, e assim a cocriação acontece de acordo à necessidade daquela humanidade. Então, assim, os projetos têm muito mais êxito, porque eles estão em concordância com a alma do ser. Então, o ser está fazendo aquilo não por obrigação, mas por alegria de fazer aquilo que ele sabe fazer. Então, não existe esforço nessa ação. E, ao mesmo tempo, aqueles que estão recebendo, eles estão em ressonância porque são seres que necessitam de uma informação que está em concordância com aquela vibração. E assim a nova Terra vai sendo manifestada. Não é
chegarmos lá e fazermos uma lista, eu acho que eu vou chamar esses 10 aqui, e esses 10 são de uma lista antiga, né, que vivenciamos em algum trabalho, porque não funciona. Falo por experiência, né, pessoas que passaram por momentos, né, principalmente em 2020, eu estava numa determinada fase da própria transição interna e já percebia que tinha ensinamentos, que tinha conhecimentos que podiam ser transmitidos, transferidos. Mas aquelas almas, quando receberam determinadas informações, saíram praticamente correndo. Por quê? Porque elas não estavam em ressonância com aquilo e elas estavam em ressonância com o que eu dizia anteriormente, né? Com aquilo que a gente fazia anteriormente, antes de toda aquela pandemia de 2020. Então, no momento em que começamos a trazer energias de voltar para casa, né, de fazer o trabalho interno, aqueles seres que participavam de projetos de todo tipo, sempre estavam presentes, desapareceram do cenário. E aí, a pergunta, né, para o meu superior, e agora? O que aconteceu? Então, a resposta sempre virá: não existe ressonância mais com aquilo que está sendo trabalhado internamente, porque está em outro nível de consciência. No momento em que aqueles seres entrarem num nível de consciência em que aquilo faz sentido, eles podem voltar? Não sabemos. Podem vir? Não sabemos. Não importa. Importa que naquele momento não podíamos continuar no nível de consciência que estávamos fazendo aquele tipo de projeto, porque a necessidade planetária, a necessidade da transformação interna era muito grande. Então não podíamos mais ficar fazendo coisinhas, né, falando de banalidades, não no sentido, né, de projetos banais, eram importantes, mas naquele nível de consciência não fazia mais sentido diante da transição que já estava acontecendo em 2020. Então a necessidade de conhecimentos mais elevados começou a vir, os downloads, começou a vir tudo, e não tinha mais como manter, né, aqueles grupos, porque aqueles grupos não ressoavam mais com aquela informação. Os grupos falaram: meu Deus, o que é isso? Não, isso aqui eu não quero saber. Transformação, não quero. Então, a grande maioria não queria saber de autoconhecimento. Então, no momento que se falava em autoconhecimento, em evolução, bateram de retirada milhares. Então, é assim que a gente entende, né? Se um projeto a gente está em concordância conosco, ou se a gente está percebendo que não está porque o ser já está em outro patamar. Então, ele está percebendo outras coisas. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas se ele está percebendo outras coisas, outros conhecimentos, tem que seguir. Tem que seguir a alma, tem que seguir o eu superior. Então, o eu superior vai trazer e organizar outros ambientes, outros projetos, outros temas, que outros seres vão estar lá. Porque tem todo tipo de... Né, a Terra é um planeta que tem níveis de consciência, seres vivendo em níveis de consciência variadíssimos, então tem para tudo, né? Então não vai faltar nada disso. Só que a gente precisa estar em concordância com a nossa alma. Então não adianta eu querer falar de uma coisa que não estou vivendo. Não adianta eu querer, não, eu quero agora trabalhar com o público X, mas não é esse que a alma veio trabalhar. Não é esse que o superior está sinalizando. Então, a instrução da nossa egrégora é sempre pausar, observar aquilo que está vindo, não responder imediatamente, não colocar a mente para tirar conclusões. Ah, mas agora surgiu algo para eu fazer lá no lugar que é muito distante de onde eu vivo, onde eu moro. Calma, sente, percebe. Esse espaço é o espaço que a consciência, né, que a nossa alma, que o nosso superior tem para poder trazer para nós o que aquilo significa, porque tudo tem significado. Então, aquele projeto, né, do coração, ele tinha um significado extremamente profundo na minha vida, que o coração hoje é o centro da conexão com o Cristo cósmico.
é o centro da conexão com os nossos irmãos estelares. O coração é o centro, né, da transição planetária, da transição de consciência na Terra. Então, todos os seres que estão conectados à transição planetária estão conectados ao próprio coração. Mas lá era aparentemente um coração físico, somente físico. E não era isso. Mas o símbolo, aquilo, tinha um significado muito mais amplo. Então é assim que os projetos acontecem, porque o projeto pode estar sendo conduzido por um ser que está no nível físico, meramente físico, então ele está vendo o coração físico. Enquanto o ser que está no nível espiritual está vendo o coração espiritual. Então é assim que os projetos crescem. Eles expandem a consciência também, né? E eles vão revelar mais da necessidade do ser humano agora na nova Terra. Então é não desprezar nada que chega, mas sempre dar esse espaço de observação, de compreensão, de clareza antes de a gente sair tirando conclusões. Gratidão.